Segura a terra e o céu em tuas mãos, que as ondas e as árvores a dançar em lãs furadas na cruz. Tudo bom, querido? Tudo bom comigo também? Não é assim que eu começo, né? E aí, gente? Então, fiz uma enquete lá no Instagram e eu perguntei se vocês... Tá vermelho. Se vocês gostariam que eu falasse sobre o que Jesus falou comigo vendo o filme Wi-Fi Ralph. Então, querido, um monte de gente votou que sim. Então vou falar o que Jesus falou comigo vendo esse filme. Teve uma terça-feira aí que eu fui no cinema e não tinha mais vaga pro filme que eu queria assistir. Acabou que eu fui ver o Wi-Fi Ralph mesmo. Pra quem não sabe, cara, você tá me incomodando. Você tá me incomodando. E aí eu fui ver mesmo o Wi-Fi Ralph. Pra quem não sabe, o Wi-Fi Ralph é a continuação do filme Detona Ralph e que já saiu do cinema há muito tempo, né? Quem quiser ver deve ter aí pela internet ou pra alugar, enfim. Cara, Jesus falou comigo vendo esse filme e eu falei, uau! E eu preciso passar isso aqui pra vocês. E eu já tinha falado lá nos destaques do Instagram, mas eu vou falar aqui porque aqui alcança mais pessoas. Ah, e só mais uma coisa. Vai ter spoiler, tá? Se você não quiser spoiler, se você ainda não viu, nem vê esse vídeo, caso você não goste de spoiler. Enfim, mas antes de você sair, dá o seu like aí, porque me ajuda. E o seu compartilhamento aí, comenta, essas coisas. Então, tem uma cena nesse filme que me chamou muita atenção. Quem já viu o filme Detona Ralph ou Wi-Fi Ralph sabe que ele é uma pessoa muito possessiva, muito ciumento, grosso. Ele destrói as coisas quando fica com raiva e tudo mais. Esses são os defeitos dele, né? E ele ficou com muito ciúme da amiga dele, que é da Corrida Doce. Ele ficou com tanto ciúme dela que ele foi atrás de um vírus pra colocar no jogo dela e destruir o jogo dela. E o vírus, ele trabalhava detectando as áreas mais frágeis e multiplicando essas áreas frágeis, né, das pessoas, dos bonecos lá. Que esse vírus, ele saiu do jogo dela e foi para aquela área principal lá onde fica vários outros jogos. O vírus, ele detectou o Ralph 100% inseguro. Esse vírus começou a materializar um monte de Ralph, só que na pior versão dele. O Ralph grosso, o Ralph ciumento, o Ralph com raiva, que destrói tudo. Começou a se materializar um monte de Ralph, só que da pior versão dele. E quando o Ralph viu ele na pior versão dele, até ele ficou assustado. Ele falou assim, nossa, eu não sabia que eu poderia ser tão assustador assim, sabe? E ele ficou surpreso com a pior versão dele. Imagina se fosse a gente. Eu acho que se a gente visse a nossa pior versão do nosso lado, a gente ia ficar assustado, porque a gente não se dá conta de que o quão a gente pode ser mal, o quão a gente pode ser uma pessoa ruim com a nossa área frágil, sabe? Sabe essas pessoas que matam, os outros e depois se matam, o que vem acontecendo, né? São pessoas nas piores versões delas, sabe? E cara, quando eu vi essa cena, eu falei, Espírito Santo, eu tô sentindo que você tá querendo falar alguma coisa. Fala. E aí no dia seguinte, eu tava aqui no meu quarto, fazendo a minha devocional, e o Espírito Santo resolveu falar comigo sobre o filme. O Espírito Santo falou o seguinte pra mim: esse vírus, ele representa Satanás detectando a tua pior versão. Igual o Ralph, sabe? O vírus detectou as piores versões do Ralph e fez se materializar um montão da pior versão dele. E Satanás é a mesma coisa nas nossas vidas, sabe? Satanás, ele tenta detectar a tua pior versão, a tua pior área frágil. Talvez a tua área frágil seja um ciúme exagerado, seja uma raiva que você não consegue controlar, seja uma possessividade, seja uma pornografia, uma fornicação. Enfim, são várias áreas frágeis em que Satanás está sempre ao derredor tentando pesquisar essa tua área mais frágil e fazer se materializar em você mesmo a tua pior versão, sabe? Imagina se materializasse, cara, a tua pior versão aí do teu lado.
sangue de Jesus tem poder, tá amarrado. Gente, eu fico imaginando, se materializasse aqui do meu lado agora, minha pior versão, gente, eu ia sair correndo. Medo. Não, tá amarrado, gente. Sangue do... E, sabe, eu ia, nossa, se materializar com uma menina grossa, uma menina descontrolada, uma menina ciumenta, né? Porque temos as nossas áreas frágeis que a gente tem que, né, orar muito pro Senhor nos controlar, sabe? E pra não ficar só nas minhas palavras, querido, vamos ler a Bíblia, né? Lá em 1 Pedro 5,8 diz assim: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Vigia. Porque Satanás, cara, ele tá o tempo todo ao derredor procurando alguém pra tragar, sabe? Satanás, desde o princípio, ele nunca mudou a estratégia dele. Desde o princípio sempre foi assim, detectando tua pior e a frágil, e não fica alimentando, cara, sabe? É como se fosse uma carne, é como se fosse uma guerra, uma carne. Vou fazer um churrasco. É como se fosse uma guerra entre a alma e o espírito, sabe? Vence quem você mais alimenta. Às vezes, querido, chega aquele WhatsApp pra você, e aí, vamos fazer aquele negócio de novo? E aí você fica, não, para, menino, eu sou da igreja, larga de ser idiota, para de bobeira. Quando tu vê, querido, tu fica ali alimentando-se aí, que chega pra você os bom dia, boa tarde, boa noite, que é um perigo. E você fica ali alimentando, quando tu vê, querido, Satanás já te engoliu vivo, entendeu? Sabe? E quando o Satanás detecta a tua área mais frágil, tu cai nessa área frágil, ele mesmo pega e posta no Facebook, gente. E você, meu querido, ou minha querida, né, que fica aí promovendo o pecado dos outros, não, porque você viu fulano caiu em pecado, você viu fulano, ele mesmo pega e posta no Facebook. E se você, querido, é uma pessoa que fica promovendo o pecado dos outros, você é usado por Satanás, tá bom? Sinto muito lhe informar isso, mas vai orar pro Senhor te libertar, tá? Então, gente, fiquem vigilantes, porque Satanás, ele quer botar pra fora a tua pior versão através das tuas áreas frágeis, sabe? Então é isso, e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like, porque isso me ajuda muito para que alcance mais pessoas. Graça e paz.